Título 4º. Do conflito de jurisdição, de competência e de atribuições. Artigo 228. Suscitado conflito de jurisdição, de competência ou de atribuições, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, que ainda não as tiverem prestado. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo único. Em caso de conflito, poderá o relator determinar que se suspenda o andamento do processo, bem como designará um dos magistrados para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Artigo 229. Decorrido o prazo, com informações ou sem elas, será ouvido, em 5 dias, o Ministério Público, nos conflitos relativos às causas previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Em seguida, se o relator entender desnecessárias diligências, apresentará o conflito incidental a julgamento. Parágrafo 1º. Ao decidir o conflito incidental provindo do primeiro grau de jurisdição, o tribunal declarará qual juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Parágrafo 2º. Os autos do procedimento, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 230. Da decisão somente cabem embargos de declaração, cumprindo ao relator expedir imediata comunicação aos magistrados em conflito, após decorrido o prazo recursal. Artigo 231. Na dúvida de competência, será relator o mesmo do acórdão, em que ocorreu a suscitação de dúvida. Ouvido o Ministério Público, distribuídas cópias dos acórdãos a todos os componentes do órgão julgador, será o incidente colocado em pauta na primeira sessão. Artigo 232. Não se conhecerá de conflito suscitado pela parte que, em causa cível, houver oposto exceção de incompetência do juízo. Título 5º. Dos recursos regimentais. Artigo 233. É de 5 dias, o prazo da interposição do agravo regimental previsto neste regimento. Parágrafo 1º. A petição do agravo regimental será protocolada e submetida ao prolator da decisão administrativa, que poderá reconsiderá-la ou submeter o recurso a julgamento do órgão julgador competente, computando-se também o seu voto. Parágrafo 2º. Somente quando o recurso for para o órgão especial, o presidente, como relator, participará do julgamento. Nos demais casos de decisão do presidente, será sorteado o relator. Parágrafo 3º. Se for dado provimento ao recurso, o juiz que proferir o primeiro voto vencedor, será o relator do acórdão. Parágrafo 4º. A interposição do agravo regimental não terá efeito suspensivo. Artigo 236. Todos os demais recursos de decisões do presidente, dos vice-presidentes e do relator, admitidos em lei ou neste regimento, que não tenham rito próprio, obedecerão às normas estabelecidas neste título. Título 6º. Da uniformização da jurisprudência. Artigo 237. Compete a qualquer julgador, ao dar o voto na Câmara, grupo ou turma, solicitar o pronunciamento prévio do órgão competente acerca da interpretação do direito quando: Inciso 1º. Verificar que, a seu respeito, ocorre divergência. Inciso 2º. No julgamento recorrido, a interpretação for diversa, da que haja dado outra Câmara, grupo de câmaras ou turma. Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que julgamento obedeça ao disposto neste artigo. Artigo 238. Aprovada a proposição, será sobrestado o julgamento do feito e lavrado, o acórdão pelo relator se vencedor o seu voto, em caso contrário, pelo relator que for designado. Parágrafo 1º.
Rejeitada a proposição, prosseguirá o julgamento. Parágrafo 2º. Se a rejeição se fundar na impossibilidade de haver divergência, ou se esta ocorrer na votação, poderá ser renovado o exame da questão. Parágrafo 3º. Da decisão que suscitar o incidente não caberá recurso. Artigo 239. Suscitado o incidente, faculta-se a suspensão da tramitação de todos os processos nos quais o julgamento possa ter influência, cumprindo ao presidente do respectivo órgão fazer a devida comunicação aos demais julgadores. Artigo 240. Assinado o acórdão, serão os autos remetidos ao órgão competente, para pronunciamento sobre a divergência suscitada. Parágrafo único. O Ministério Público terá vista dos autos por 10 dias. Artigo 241. Oferecido o parecer, serão os autos do incidente apresentados na primeira sessão, distribuídas cópias do acórdão a todos os julgadores. Parágrafo único. O incidente de uniformização será distribuído, se possível, ao mesmo relator do acórdão ou outro julgador do órgão suscitante. Artigo 242. No julgamento, feito o relatório, será concedida a palavra às partes, para realizarem sustentação oral no prazo de 15 minutos, e após ao Ministério Público. Parágrafo único. Depois do relator, votarão, na medida do possível, os relatores dos feitos indicados como determinantes da divergência existente. Serão recolhidos a seguir os votos dos demais julgadores, a começar pelo que se segue ao relator do processo. Artigo 243. Reconhecida a divergência, o órgão competente dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada julgador emitir o seu voto em exposição fundamentada. Artigo 244. A decisão uniformizadora, quando for tomada por maioria absoluta de votos, será objeto de súmula, obrigatoriamente publicada no Diário da Justiça eletrônico, e na Revista de Jurisprudência, constituindo precedente na uniformização da jurisprudência do Tribunal. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria absoluta, e houver julgadores ausentes da sessão em razão de férias, ou licença-prêmio, será suspensa a mesma, a fim de colher os votos dos julgadores faltantes. Artigo 245. As súmulas serão previamente aprovadas e numeradas, bem como registradas em livro próprio, para publicação na forma do artigo anterior. Artigo 246. O acórdão prolatado no processo de uniformização da jurisprudência fixará as regras aplicáveis, e a respectiva interpretação, mas não as aplicará. Parágrafo único. Registrado o acórdão, os autos serão remetidos ao órgão suscitante para prosseguir no julgamento, aplicando ao caso o direito que for determinado. Artigo 247. Enquanto não modificadas, as súmulas deverão ser observadas pelos órgãos julgadores. Artigo 248. A modificação das súmulas, provocada na forma do artigo 237, poderá ser efetivada quando: alínea A. Ocorrer modificação na doutrina, ou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alínea B. Quando algum órgão julgador tiver novos argumentos, a respeito do mesmo tema. Alínea C. Quando houver alteração na composição do órgão uniformizador capaz de mudar a orientação anterior. Artigo 249. Também poderão ser inscritos na súmula do Tribunal de Justiça, os enunciados correspondentes às decisões firmadas, em 3 julgamentos em sessões sucessivas, pela maioria absoluta dos membros do órgão especial, das turmas e dos grupos, nas matérias de sua respectiva competência. Parágrafo 1º. O incidente de jurisprudência predominante será decidido pelo órgão julgador, por provocação fundamentada de qualquer de seus integrantes, mediante a aprovação da maioria absoluta dos seus membros efetivos.
Parágrafo 2º. A deliberação para inclusão na súmula será precedida de sorteio de relator, que mandará dar vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias, e fará distribuir previamente cópia do relatório e dos precedentes invocados. Parágrafo 3º. Por provocação fundamentada de julgador integrante do órgão que aprovou o enunciado, a súmula poderá ser revista, para modificação ou cancelamento, obedecido o procedimento do parágrafo 2º.